Na aula de hoje a gente vai falar sobre eletrocardiograma, alguns conceitos básicos, como é que as ondas são formadas, para a gente entender direitinho como é que é o eletro normal. Então, o eletrocardiograma é o principal exame que a gente tem para fazer um registro do momento instantâneo, né, da atividade elétrica do coração. Ele é um exame que é de baixo custo, ele é fácil de fazer, ele é bastante disponível, ele é fácil de ser repetido e com ele a gente consegue diagnosticar diversas patologias. Se não chega a fechar o diagnóstico, suspeitar de diversas coisas. Então é bem interessante, é um exame que não é invasivo também, então não tem nenhum malefício para o paciente. Então é importante que a gente conheça, nem todo mundo sabe, nem todo mundo consegue olhar o eletro direitinho e ter segurança para definir as condutas, mas é uma coisa que é diferencial. Então, na aula de hoje o objetivo da gente é aprender como é o eletro normal, certo? A gente vai entender como cada onda é formada, o porquê de cada registro daquele que aparece no eletro, entender mais ou menos, e aí com isso compreender como é que é o eletro normal, e aí isso aí vai facilitar para a gente entender melhor as alterações patológicas, porque a gente vai entender por que aquela onda é daquele jeito, por que a onda P é daquele jeito, por que o QRS é daquele jeito. E aí a gente vai conseguir, quando tiver uma alteração, a gente vai entender ao invés de decorar as alterações. Isso aí vai facilitar bastante para a gente no entendimento do eletro, na dinâmica de avaliar os pacientes. Então, rapidinho assim, uma introdução na parte de fisiologia. Como é um impulso elétrico, né? Então a gente tem que falar um pouco de sódio, potássio. O potássio é um íon intracelular, né? E aí a saída desse potássio na célula mantém a célula com potencial de membrana em menos 90 mV. Isso aí é um equilíbrio dinâmico que a célula tem, e aí quando tem uma despolarização, né, chega um impulso elétrico, a gente tem uma entrada rápida de sódio, e isso aí faz com que a membrana da célula fique com mais 30 mV. Isso aí que é a despolarização, essa inversão da polaridade da membrana celular. Isso aí acontece nas células de despolarização rápida, que é a maioria das células. Mas no coração da gente, a gente tem células que têm automatismo, que é o marca-passo cardíaco, que a gente tem como exemplo o nosso atrial ou no ato ventricular. E nessas células a gente tem uma despolarização lenta. Então, vai ter um influxo lento de cálcio que vai alterando o potencial de membrana da célula até que chega a gerar um impulso. Na hora que gera um impulso, ele joga o impulso nas demais células, que as outras células têm uma condução rápida, e aí o impulso se propaga pelo coração. Então, aí vai um pouquinho de anatomia. A gente tem o nosso atrial, né, que ele fica lá no átrio direito, mais ou menos na região superior, um pouquinho posterior no átrio direito. E aí ele vai ser o principal marca-passo do coração, né? Então, começa a despolarização, o impulso elétrico caminha por outros feixes interatriais, o mais conhecido que liga do átrio direito para o átrio esquerdo é o feixe de Bachmann. E aí o nosso atrial, ele é nutrido pela coronária direita em 55% das vezes ou pela circunflexa em 45% restante. Isso é importante para a gente saber se tiver um infarto de coronária direita, aí você pode ter alguma alteração do nosso atrial. Depois do nosso atrial, condução interatrial chega no NOAV. O NOAV ele é nutrido pela coronária direita em 90% das vezes, isso é um dado importante. Nos outros 10% pela artéria circunflexa, né? E ele é responsável por uma identificação fisiológica do estímulo de condução. Ele também tem um automatismo, mas ele é bem menor do que o do nosso atrial. Então, por isso que o nosso atrial comanda. Mas assim, no defeito do nosso atrial, você pode ter uma despolarização de NOAV, e aí mas geralmente vai ter uma frequência bem mais baixa, o paciente geralmente vai ficar bradicárdico. Depois do nosso atrial, o resto da condução se dá pelo sistema His-Purkinje. Tem um feixe de His que se bifurca em ramo direito e ramo esquerdo, e aí ele vai terminar o resto da condução. O ramo esquerdo ainda se divide em fascículo antero superior e posterior inferior. Isso é importante para a gente, quando a gente for ver lá em bloqueios, a gente vai entender melhor. Além disso tudo, existe um detalhe que tem a via acessória, certo? A gente pode ter alguma alteração anatômica que tem uma via acessória que comunica átrio e ventrículo sem passar pelo NOAV. O mais famoso que a gente conhece é o feixe de Kent, né, que é o responsável pelo Wolff-Parkinson-White, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma síndrome de pré-excitação.
Então a gente geralmente vai ter um PR curto com a ondazinha delta, que é a representação dessa despolarização ventricular que começa pelo feixe de quente sem passar pelo nó AV sem estar lentificada. E aí por isso tem uma ondazinha delta, o PRzinho curto, e depois conduz normal porque o resto do estímulo se dá pelo feixe do sistema His-Purkinje. Então, o papel do elétron. O papel do elétron é um papel milimetrado. Geralmente ele é laranja, mas pode ter outras cores, mas basicamente ele tem linhas grossas e linhas finas. Essas linhas finas, elas dividem o papel em milímetros, né? Cada quadradinho pequeno representa 1 milímetro, e aí a gente tem um eixo horizontal e um eixo vertical. Na horizontal a gente tem a duração. Cada milímetro corresponde a 0,04 segundo, ou 40 milissegundos. Eu prefiro usar 40 milissegundos porque eu acho que fica uma coisa mais fácil de comunicar. Então, cada quadradinho pequeno tem 1 milímetro e 40 milissegundos. E cada quadrado grande da linha grossa são 5 quadradinhos pequenos. E ele representa 200 milissegundos, ou 0,2 segundos. Outro dado que é interessante para a gente frisar agora é a cada 5 quadradões a gente tem um correspondente a 1 segundo. Isso aí vai ser importante lá na frente quando a gente for contar a frequência cardíaca irregular do coração, certo? E na vertical, como eu disse, é a amplitude. A gente vai verificar qual é a voltagem daquela onda, né? Então, cada milímetro corresponde a 0,1 milivolt. Isso aí a gente vai ver mais na frente, que tem as características de cada onda e as voltagens correspondentes. Então, a gente precisa aqui fazer um parênteses sobre física, né? Porque o elétron ele registra um vetor. Então, um vetor é uma grandeza física que tem módulo, direção e sentido. O que é importante para a gente? O sentido, basicamente. O módulo é a intensidade do vetor. Então, um módulo maior vai ter uma intensidade maior, vai ser uma onda de maior voltagem. A direção é o plano onde o vetor corre, né? E o sentido é para que lado ele vai. Isso aí vai ser importante para a gente entender como é que a onda se forma. Por exemplo, quando a gente tem um eletrodo, certo? E a despolarização, o sentido da despolarização é em direção ao eletrodo, a gente tem uma deflexão positiva registrada naquele eletrodo. Quando o sentido da despolarização se afasta do eletrodo, então a gente tem uma deflexão negativa. Quando a direção da despolarização é perpendicular ao eletrodo, então a gente vai ter uma onda bifásica, certo? Então, como é que a gente posiciona o elétron? Cada máquina vai ter uma forma diferente de colocar, então é interessante que se olhe antes na máquina, mas no geral as máquinas que a gente tem aqui no Brasil, elas têm 4 cores: vermelho, preto, amarelo e verde. Então, dependendo da sua localização, você pode fazer analogias diferentes, colocar time de futebol como vermelho e preto, mas geralmente do lado esquerdo é Brasil, né? Verde e amarelo. E aí a gente também coloca claro e escuro. Então a gente vai colocar claro em cima e escuro embaixo. Como é que vai ficar? Vermelho, braço direito, preto, perna direita, claro e escuro, amarelo, braço esquerdo, verde, perna esquerda. A gente tem também as derivações precordiais, que a gente vê o eixo horizontal do coração, e aí como é que a gente posiciona? V1 a gente coloca no quarto espaço intercostal à direita, V2 no quarto espaço intercostal à esquerda, V4 a gente coloca na linha hemiclavicular no quinto espaço intercostal. Não esqueça V3, por quê? Porque V3 a gente coloca entre V2 e V4. E depois a gente vai para V6, que coloca na linha axilar média no quinto espaço intercostal, e V5 fica entre V4 e V6. É desse jeito que a gente posiciona. E aí a gente tem o traçado do elétron a partir desses eletrodos. Então, vamos falar agora um pouco sobre cada onda, né? A onda P, ela representa a despolarização atrial. Ela é composta por 2 ondas. No caso, a onda de despolarização do átrio esquerdo e a despolarização do átrio direito. Mas a representação no elétron, ela é representada com uma onda só. Essa alteração, essa questão de formação da onda P, a gente vai entender quando a gente for falar sobre sobrecarga de átrio, a gente vai entender o porquê que a onda ela fica de uma forma quando tem sobrecarga de átrio direito ou de outra forma quando tem sobrecarga de átrio esquerdo.
mas basicamente é por esse motivo, por ser composta por duas ondas, então despolarização de átrio direito e despolarização de átrio esquerdo. O vetor médio dela é para baixo e para a esquerda, e ela tem uma amplitude de mais ou menos 2,5 mV. Esse aí é o normal, então ela vai ter até 2,5 quadradinhos, certo? Quando a gente analisa a onda P, a gente vê se o ritmo a gente consegue ver se o ritmo é sinusal. E aí quando é que o ritmo, a gente define que o ritmo é sinusal? Primeiro, ondas P seguidas de QRS e P que seja positiva em D1, D2 e seja bifásica em V1. Por que isso? Como o vetor médio da despolarização é da direita para a esquerda, o nosso material está lá, como a gente falou um pouquinho antes, no átrio direito, na parte superior do átrio direito, ele despolariza átrio direito e em seguida átrio esquerdo. Então você tem um vetor médio de cima para baixo e para a esquerda. Então, V1 fica posicionado aqui mais do lado direito, então ele vai passar perpendicular a V1. E então ele vai registrar uma onda bifásica. E em D1 e D2, que mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre os ângulos de cada derivação, ele vai registrar predominantemente positiva. Então é importante que seja positiva em D1 e D2 e bifásica em V1, certo? Isso aí, com ondas P seguidas de QRS, sempre com a mesma morfologia, define que é um ritmo sinusal, que o estímulo atrial dessa onda P está partindo do nó sinusal. Depois da onda P a gente tem o segmento PR. O segmento PR é uma linha isoelétrica que representa a lentificação fisiológica, certo? Ela, junto com a onda P, a gente define um intervalo. Toda a linha, todo segmento, mais uma onda, a gente chama de intervalo. Então, a gente avalia também o intervalo PR. O intervalo PR representa o quê? A despolarização atrial e a lentificação fisiológica até a despolarização ventricular. Isso aí, esse intervalo PR, ele tem que ter 120 e 200 milissegundos, que dá 3 a 5 quadradinhos. Depois do intervalo PR, a gente tem o quê? O complexo QRS. O complexo QRS é a representação da despolarização ventricular. E como é que a gente pode dividir a parte de vetor dele, né? Ele é dividido em 4 vetores de forma mais didática. O primeiro vetor representa o comecinho da despolarização do septo. Então ele vai ser um vetor que vai ser da esquerda para a direita, certo? E depois, o segundo vetor é o resto da despolarização do septo, então ele vai ser para baixo e para a esquerda. O terceiro vetor que a gente tem é representando o resto da massa ventricular. E a gente sabe que o ventrículo esquerdo é bem maior que o ventrículo direito, então ele termina que puxa o vetor para a esquerda. Então o terceiro vetor é um vetor bem importante para a esquerda. E o último vetor representa o finalzinho da despolarização ventricular, que é mais ou menos ali perto dos anéis valvares. E aí você vai ter um vetor que é um pouco para cima e para trás, certo? Por isso que o QRS tem aquele formato que a gente conhece, porque é um vetor, o início do septo, final do septo, o vetor principal do ventrículo esquerdo e o finalzinho da despolarização ventricular. Depois do complexo QRS a gente tem a repolarização, depois da despolarização a gente tem a repolarização, que é o segmento ST e onda T. Então, geralmente a onda T ela é concordante com o QRS. Por quê? A despolarização da massa ventricular ela acontece de epicárdio para endocárdio. A principal teoria fala que você tem, pela contração ventricular muito importante, você tem uma diminuição da chegada de sangue lá no endocárdio. Então, com essa menor perfusão tecidual assim, momentânea, você tem a repolarização acontece de epicárdio para endocárdio. E aí, por isso, quando o vetor de repolarização se afasta do eletrodo, ele termina criando uma deflexão positiva. E aí, a gente também avalia o intervalo QT, que ele representa todo o evento ventricular, todos os eventos, despolarização e repolarização ventricular. E aí a gente vai ver que esse intervalo QT, na maioria das vezes, quando a frequência está normal, né, entre 50 e 100 batimentos, a gente tem que esse intervalo é mais ou menos 40%. A gente tem outros cálculos que a gente pode fazer, mas no momento não é uma coisa que vai ter tanta relevância. Isso aí a gente vai aprender mais quando for falar sobre intoxicação por droga, algumas alterações, alguns medicamentos, e aí são algumas coisas bem específicas que alteram esse intervalo QT. E aí a gente vai ver lá o QT corrigido e tudo direitinho. E aí agora a gente vai definir o eixo. Quando a gente fala do eixo cardíaco, basicamente é o eixo da despolarização ventricular, porque a gente avalia o QRS.
Então, o eixo normal é entre menos 30 e 90, certo? Algumas literaturas colocam para você dizer se o eixo está normal, se a onda for positiva em D1 e AVF, alguns outros falam de D2 e D1. Basicamente, tem que estar entre menos 30 e mais 90. Se ele está positivo em AVF, significa dizer que ele está entre 0 e 180. Isso aí, infelizmente, a gente tem que decorar mesmo, a tabelinha, né? O desenhozinho de todos os ângulos, todas as derivações. Inclusive, recomendo que quando estiver começando a fazer, sempre que for avaliar um elétron, desenhar tudo, sempre fazer, está sempre repetindo esse desenho, porque isso aí vai ajudar você a fixar cada eixo e cada derivação, e aí vai tornar uma coisa mais ágil mais para frente, como avaliar o eixo do QRS, certo? Então, como eu estava dizendo, AVF entre 0 e 180, D1 é mais 90 e menos 90. Então, tudo que está positivo em D1 e positivo em AVF vai estar no quadrante inferior esquerdo. Então, ele vai estar um eixo para a esquerda, como é o eixo normal do coração. E aí, se o eixo estiver fora do padrão, mais negativo do que menos 30 ou mais do que mais 90, a gente diz que ele tem um desvio, né, de eixo, e aí sugere várias outras patologias, como sobrecargas ventriculares, bloqueios divisionais ou bloqueios completos. Isso aí a gente pode falar mais na frente, certo? Vou colocar um desenho aqui das derivações padrões, né, assim, D1, D2, D3 de cada eixo, mas basicamente D1, o eletrodo fica em 0 grau, D2 ele fica em mais 60 graus, D3 ele fica em mais 120, AVE ele fica em menos 30 graus, AVR em menos 150 e AVF em mais 90. Isso aí a gente tem que decorar, infelizmente, e sempre fazer o desenho. Então, depois disso tudo, como é que a gente avalia o elétron? Cada um tem sua sequência, tem gente que faz mnemônico para poder decorar melhor. Eu criei minha forma de olhar e basicamente o que eu faço é olhar do início ao fim, do começo do eletrocardiograma até o final. Então, primeiro o que é que eu olho? Eu olho se ele está bem feito, né? Se ele não tem nenhuma derivação trocada, se o ganho está correto. No papel milimetrado ele tem uma torrezinha assim antes de começar todo o eletro, que aí ele tem que ter dois quadradões, aliás, né? 10 milímetros. Isso aí a gente chama de ganho. Esse aí é o ganho normal. Se ele tiver menos, só com 5 milímetros ou um quadradão, ou ele tiver muito maior, tiver com 4 quadradões, ele está com ganho alterado e isso aí vai prejudicar para a gente ver as amplitudes das ondas e isso aí vai atrapalhar na análise. Então é importante que veja o ganho e em seguida ver se os eletrodos não estão trocados. Em geral, a VR, que ele vê aqui menos 150, ele é negativo, a não ser que o paciente tenha dextrocardia ou um desvio muito importante para a direita, o que não é um quadro tão comum, certo? Outra coisa que a gente pode olhar com relação ao eletrodo é olhar a onda P. No geral, os pacientes apresentam ritmo sinusal, eles podem ter algumas alterações de ritmo, mas assim, a maioria vai apresentar ritmo sinusal, então se tiver com onda P não está positiva em D1 e D2, suspeitar de eletrodo trocado, né? A gente tem que observar e talvez pedir para repetir para poder confirmar isso aí, se o eletrodo está trocado ou não. Bom, depois de avaliar se a gente pode seguir avaliando o eletro, né? A gente vai ver o que? O ritmo, checar a onda P, certo? Então a gente vai ver, tem onda P? Tem. Esse ritmo, ele é sinusal ou ele não é sinusal? Ele é regular ou ele é irregular, certo? A gente vai olhar o ritmo e vai olhar a onda P e definir isso aí. Depois a gente vai olhar o intervalo PR. Tem entre 120 e 200 milissegundos, entre 3 e 5 quadradinhos. Se tiver, beleza. Se não tiver, está curto, está menor, está um intervalo PR curto ou está um intervalo PR longo. E isso aí vai ajudar também a gente definir o que é que pode acontecer, o que é que pode ter ali naquele eletro. Depois a gente vai ver o complexo QRS. Onda P, intervalo PR, complexo QRS. Aí esse QRS ele é estreito ou ele é largo? Um QRS ele tem até 120 milissegundos, né, que são 3 quadradinhos. Mais do que 120 milissegundos, a gente já pensa que tem um atraso de condução, tem algum bloqueio, e aí a gente tem que avaliar direitinho o que é que aconteceu para estar com esse QRS alargado. E aí, ele é estreito ou é largo? E aí depois a gente vê se é estreito ou largo, a gente vê o ângulo do QRS, né, vê o eixo. Aquela coisa que eu falei, tá no eixo normal entre menos 30 e mais 90, certo? Depois do QRS a gente tem o que? Segmento ST. A gente tem supra, tem infra, tá normal. A gente tem que avaliar direitinho para ver se tem alguma alteração. E aí a onda T, a gente vai ver como é que está a repolarização ventricular. Está repolarizando normal, tem alguma população, está achatada a onda, está invertida.
tem algumas coisas que a gente pode olhar na onda T, certo? Depois disso, a gente vai ver, posso olhar a frequência, intervalo QT, se tem alguma outra onda U, se tem algumas outras ondas que podem aparecer no elétron. Por que eu coloquei frequência agora? Algumas pessoas colocam frequência já no começo da análise. Eu particularmente deixo a frequência um pouco para depois, porque quando você bate o olho no elétron, você já vê se ele está com uma frequência muito alta, já na primeira olhada você percebe se ele está com frequência muito alta ou se ele está com frequência muito baixa, ao ponto de causar alguma alteração. No geral, uma frequência de 50 a 100, que é o normal, no elétron ele vai se manifestar de forma bem diferente, né? Então assim, com 50 batimentos e 100, o paciente está dentro da frequência normal, então não vai ter nenhuma alteração, né? Nada que você precise avaliar logo no começo, avaliar de imediato. Se tiver uma frequência muito aumentada, você vai bater o olho e perceber, tem alguma coisa errada aqui. E aí você pode começar a olhar a frequência e calcular. E como é que a gente calcula a frequência? Tem algumas literaturas ensinam a calcular aquela forma prática, né, de tantos quadradões, aí você vai ter uma frequência X, mas eu prefiro usar o que a gente vê bem certinho, que é 1500 dividido pelo número de quadradinhos entre duas ondas R. Porque aí você vai ter a frequência exata, e é super prático. Hoje em dia com calculadora, todo mundo tem celular, com calculadora fácil, você consegue calcular facilmente 1500 dividido pelo número de quadradinhos entre duas ondas R. E aí se o ritmo for irregular, lembra que eu falei que 5 quadradões equivalem a 1 segundo? Então, o que é que a gente faz? Você pega 15 quadradões, que vão ser equivalentes a 3 segundos, e vai contar quantos QRS tem nesse intervalo de 15 quadradões. Quando você viu isso aí, você vai ver quantos batimentos tiveram em 3 segundos. O que é que você vai fazer? Multiplicar por 20, que vai dar 60 segundos, e aí você vai ter um número de batimentos estimado em 1 minuto quando o ritmo for irregular, certo? Então, quando o ritmo é regular, você pega 1500 e divide pelo o número de quadradinhos entre duas ondas R, e se o ritmo for irregular, um intervalo de 15 quadradões, certo? E aí você vai calcular, você vai contar quantos QRS tem nesse intervalo, e aí multiplicar por 20 e ter a frequência estimada, certo? Por hoje, sobre elétron, é isso aí. Então, espero que vocês tenham compreendido melhor como é que se forma um elétron normal. Nas próximas aulas a gente pode falar um pouco sobre alterações mais específicas, sobre, por exemplo, síndrome coronariana, por que altera, distúrbios hidroeletrolíticos, o que é que pode alterar, bloqueios, sobrecargas ventriculares e atriais. A gente pode discutir um pouco mais sobre a parte patológica. Mas é importante que aprenda como é o normal, porque você só vai entender o que é o patológico, só vai ter praticidade para ver o que é que está errado, se você compreender direitinho como é o normal e sem nenhuma alteração.